Boa noite. Vou passar um guia rápido aqui para a reunião. Então, só pedir para sorrir sempre, porque a reunião pode estar sendo gravada. Vou apresentar aqui os membros dessa noite, quem vai cumprir aí cada função. Temos aí 2 oradores, o Lorenzo e o Edmilson. Ô Lorenzo, antes de você começar o seu discurso, só para você falar o tema que você escolheu. É livre para escolher, né? Eu chamei de eficiência cognitiva. Eu vou tentar explicar isso um pouco melhor no discurso. Timer vai ser o Lucas. Então, gente, tudo bem? Boa noite. Lorenzo, no 4 minutos a tela vai ficar verde, né? Isso. 5 minutos amarelo, 6 minutos vermelho. E o Ed, como é 5 a 7, o 5 vai ser o verde, o 6 o amarelo e o 7 o vermelho. E aí, vou chamar então o Ed só para falar rapidinho o tema do seu discurso e eu volto para as demais funções aqui para apresentar os demais membros, as demais funções. Ed, é com você a palavra. Boa noite, Polly. Boa noite, pessoal. Eu estou na trilha Humor Envolvente, é a minha segunda trilha, tá? Estou no quarto projeto aqui de avaliação e feedback 2, então eu trago um discurso que eu recebi, um feedback no avaliação e feedback 1, e aí eu passei para o meu avaliador os itens que foram observados na primeira apresentação desse discurso, tá? O objetivo do meu discurso propriamente dito é apresentar um tema complexo, com um pouco mais de leveza e alguma pitada de humor, se possível, tá? Até para respeitar a minha trilha. E eu tenho aí, então, de 5 a 7 minutos. Obrigado. Acho que ficou mudo para mim aqui. Eu não entendi o título. Polly, perdão. O título do meu discurso será O Cálculo Além da Complexidade. Legal, obrigada. Então, vou passar aqui agora para o gramaticista da noite, no caso vai ser o Tarcísio, e aí passo a palavra para você, Tarcísio, para falar da função e a palavra que você escolheu para a gente. Boa noite, membros. Acho que eu não tenho convidado, não só membros. Eu me desafiei, né, a ser gramaticista. Sou formado em Química e História e me desafiei a ser gramaticista hoje. Vou tentar fazer o melhor de mim e ficar atento, né, na gramática, nos discursos e depois no table topics. Vou ficar atento para ver se os discursos transcorram naturalmente, sem muitos erros de português. Não sou nenhum professor Pasquale Cipro Neto, mas eu vou tentar dar o máximo de mim para ficar atento à questão do português. Muito obrigado, Polly, devolvo a palavra. Obrigada, Tarcísio. O table topic da noite, né, o topic master, vai ser o Tiago. Então, Tiago, passo a palavra só para explicar rapidinho para a gente qual a sua função. Boa noite. A minha função é colocar todos vocês na fogueira. Brincadeira. Vou só trazer um desafio e a intenção é que colocar todo mundo para exercitar a criatividade, um discurso breve de 1 a 2 minutos, e na hora dos discursos de improviso, a gente vê quem serão os voluntários e a gente determina os temas. É isso, volto para você, Polly. E agora, passo a palavra para a Nayá, ela vai ser a contadora de as da noite. Nayá, como vai ser a sua função? Boa noite. Então, eu estou aqui, eu vou escutar com muito carinho a todos e todas em relação às muletas. Então, qualquer coisa que você repita demais, também aquela palavrinha que você gosta, eu vou estar de olho e vou estar escutando também. E eu deixo aqui para vocês uma dica. As pessoas acham, às vezes, que o silêncio é o grande inimigo, mas aqui pode ser uma grande sacada. Então, assim, quando tiver sem ideia, dá um silêncio, mesmo que seja curtinho, e continua, tá bom? De volta para você, Poliana. Obrigada, Nayá. Então, agora, vamos passar para o primeiro orador da noite, vai ser o Lorenzo, e o tema dele, escolhido, é eficiência cognitiva. É com você, Lorenzo. Oi? Polly, rapidão. Sim. Aí, é a palavra do dia, eu não falei aquela hora, resiliência, tá? Ah, sim. Resiliência. Então, resiliência. Isso. Deixa eu anotar aqui. Então, pessoal, peço a todos, né, que lembrem de falar a palavra do dia aí, nos momentos de fala, no momento dos discursos, no momento de avaliações, sempre que puderem. Vamos ser resilientes aí, mesmo com todos os percalços, e vai ser uma excelente reunião. Vamos lá ao Lorenzo com seu discurso sobre eficiência cognitiva. Passo a palavra, Lorenzo. Bom, obrigado, pessoal. Vamos lá. É um prazer estar aqui com todos.
Antes de entrar no tema em específico, eu queria brevemente me apresentar para vocês. Acho que nem sei se todos me conhecem, então queria fazer uma apresentação pessoal rápida aqui. Bom, apesar de ter uma mãe mineira igual ao nosso clube, eu sou capixaba, sou nascido e criado aqui em Vitória, no Espírito Santo, onde eu, inclusive, passei pela universidade, me graduando em engenharia mecânica. E um fato curioso que eu posso compartilhar com vocês é que ontem foi o meu aniversário. Eu estava pensando nisso, né? Ontem, no dia 26/11, eu fiz 26 anos. E é engraçado, isso só acontece uma vez na vida. Se a gente for ver direitinho, é só uma vez na vida que isso acontece mesmo, né? Agora, falando de trabalho, eu atuo em consultoria estratégica. Já fui consultor, mas hoje eu estou mais na frente de growth, que nada mais é do que a área de marketing e vendas da empresa. Eu sempre me interessei por negócios em geral. Eu gosto de ler, estudar, falar sobre, e eu faço isso com alguma periodicidade. Em uma dessas conversas que eu estava tendo, inclusive com o dono da empresa que eu trabalho, que é uma pessoa assim, uma história empreendedora fantástica, ele levantou um ponto que me chamou bastante atenção, que é o ponto da preguiça cognitiva. E aqui eu vou tentar explicar um pouco melhor para vocês o que seria isso. Hoje, pela facilidade de acessar e receber um tanto de informação pela tecnologia e pelas redes sociais, é comum que muita coisa passa batido diariamente, né, diante dos nossos olhos. Quase todo dia a gente consome conteúdos que duram apenas segundos nas nossas memórias. E eu vou além, isso acontece não só pela quantidade, mas também pelo momento. Por quê? Eu acredito que a maioria das pessoas, inclusive eu, possui um costume ruim de ficar algumas horas no celular no seu momento de descanso, na hora de relaxar. Ou seja, quando não há intenção de gastar muita energia, mentalmente falando. Mas tá, e qual que é o problema disso, né? Descansar depois de um dia intenso de trabalho não me parece algo ruim. Mas esse costume de pegar o celular, passar por um monte de informação avulsa apenas para distrair, na minha visão, acaba criando um hábito de despender pouco esforço cognitivo e, consequentemente, pouca presença em assuntos e ou discussões. Eu acho isso muito profundo, porque se formos para pensar, quantas vezes a gente se esforça efetivamente para exigir do nosso cérebro mesmo, seja para prestar atenção nas ideias de alguma pessoa falando em algum discurso como esse, seja para a gente explicar ou até entender alguma ideia ou algum conteúdo, e não só prestar atenção, mas de fato julgar, entender o que está sendo dito e pensar se realmente faz sentido, para a gente propor ideias que somam em uma conversa, e eu acho que isso enriquece, faz as coisas avançarem, contribui com o progresso. Acho que acaba que, para quem está falando, para quem está ouvindo, está todo mundo concentrado no assunto, na discussão, a própria pessoa que está falando, ela já se sente mais pressionada em falar um negócio correto, né? Em falar um negócio que faça sentido, em se esforçar mesmo para falar alguma coisa que faça sentido, que vá mudar ali, de alguma forma, o que ele está propondo, né? E além de trazer ganhos coletivos, né? Essa parte de se esforçar cognitivamente falando, além de trazer esses ganhos cognitivos, também traz ganhos pessoais. Eu acho que só do fato da gente se concentrar e nos esforçarmos e nos fazermos presentes também em momentos como esse, já proporciona a elaboração de ideias e falas mais construtivas, que, querendo ou não, passa uma sensação de que somos um pouco mais inteligentes. E eu penso que esse assunto também tem relação com o nosso propósito aqui no Clube do Toastmasters, porque mostra a importância de habilidades que a gente estimula para o nosso avanço pessoal e profissional, com pensamento crítico, analítico, principalmente o desenvolvimento da escuta ativa. Estou vendo que o Lucas já botou o verde aqui, vou tentar ser resiliente para poder continuar o discurso sem finalizar. Mas só voltando na linha de raciocínio, né? Como que a gente então pode fazer isso? Qual que seria a solução? Se a gente está todo o tempo assistindo vídeos e vendo fotos que talvez não agregam tanto para a gente, o que a gente deve fazer então? Eu confesso que eu não sei a resposta disso, mas eu acredito que um bom direcionamento seja a gente fazer uma seleção melhor do que a gente consome, e quando houver energia, a gente se esforçar um pouco mais para a gente absorver os conteúdos do pouco que a gente deveria consumir, na minha visão. Talvez com isso a gente acabe entrando também naquela discussão sobre o avanço tecnológico, né? O problema do avanço tecnológico. Eu, como engenheiro, eu sou muito a favor das tecnologias e das IAs, por exemplo. Mas será que essa rotina
com o uso excessivo do celular e talvez de maneira até incorreta, não está deixando o nosso cérebro mais preguiçoso? O que vocês acham disso? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Lorenzo. É super importante a gente refletir sobre isso, né? Eu mesma tenho que me policiar, porque às vezes eu chego em casa e fico aqui, ó, rolando no Instagram, só rindo dos memes que os amigos mandam, mas claro que a gente tem que saber determinar os momentos para fazer isso, né? Não ficar no vício. Muito bom, parabéns, viu? Então, Obrigado. Poli, parabéns para o Lourenço e parabéns para o Thiago, que também fez aniversário ontem, né, Thiago? Vida longa e próspera. Postei no grupo lá, isso é uma expressão do O Lorenzo fez 26 no dia 26 e eu fiz quase a mesma idade. Eu fiz 46 no dia 26. Bom demais. parabéns, viu? Depois você manda uma fatia de bolo pra gente. Os dois, né? Hoje não muito tem o bom. QR Code, eu vou mandar o link do feedback do Lourenço agora no chat. Então, gente, vou pedir para vocês darem um feedback aí para o discurso do Lorenzo. Então, o Thiago vai colocar aqui no link para a gente. E aí vamos, né, falar aí o que a gente achou do discurso do Lorenzo, presenteá-lo aí com esse feedback. Vou pedir o Lucas para marcar para a gente 1 minuto para fazermos essa avaliação. Pessoal, acabou de dar 1 minuto aqui. Estava terminando de botar aqui. Obrigada, Lucas. Então, agora vamos para o próximo discurso. O Ed, ele vai fazer o discurso para a gente com o tema O Cálculo Além da Complexidade. Ed, a palavra é sua. Obrigado, Poli. Eu só vou projetar a minha tela antes de iniciar o discurso e vocês só me avisam se aparece, tá bom? Pessoal, quem aqui gosta de matemática, de cálculo? Levante a mão, por favor. Bem-vindos, pessoal, ao time das pessoas taxadas socialmente como nerds, loucas, complexas, calculistas, frias e não de humanas, porque muitos escolhem uma carreira na área de exatas e não de humanas. E eu, como engenheiro formado na área, como engenharia elétrica, na minha área, eu entendo que esse viés, esse estereótipo que a sociedade coloca, muitas vezes está relacionado ao modo de comunicação como nós somos inseridos no conceito da matemática, como ela é apresentada a nós. Por exemplo, nas ciências exatas que nós estudamos, todas elas, de engenharia, de alimentos, a engenharia elétrica, no meu caso, matemática, física, biotecnologia, todas as formações, ela tem uma base de cálculo de 2 anos, e, geralmente, no primeiro semestre, boa parte da turma sai da faculdade, porque não se identifica com a profissão e, muitas vezes, muito relacionada à abordagem, como ela é feita. Na engenharia, por exemplo, eu vou trazer um conceito de cálculo de derivadas, por exemplo, cálculo diferencial, que vocês vão entender um pouco aqui da minha abordagem. Geralmente, a explicação para o cálculo diferencial, numa abordagem clássica, é a seguinte: o cálculo ele é a variação entre 2 pontos de qualquer função, quando x é o limite dessa variação tende a 0. Aqui estão uma lista de 5 exercícios e na próxima semana nós temos a primeira prova do nosso curso, tá bom? Vocês se identificaram com a complexidade dessa abordagem? É muito abstrato. Não nos trouxe o propósito do cálculo diferencial. Para que eu vou usar? Alguns professores tendem a colocar um gráfico estático desse para tentar dar um pouco mais de clareza sobre o que eu acabei de dizer, né? Mas mesmo assim ainda não temos uma percepção total do que é. Eu trouxe aqui para esse discurso uma simulação que eu fiz para tentar mudar um pouco essa abordagem. Por exemplo, em uma determinada função qualquer gráfico, a derivada, pessoal, ela tem a função de medir algumas coisas. Ela pode ser representada por esse gráfico de reta, que a gente chama de tangente, e ela mede a taxa de variação de qualquer curva. E essa taxa de variação, ela diz se essa curva está subindo, se está descendo, se ela está forte, se ela está fraca. É muito mais significativo do que uma simples equação.
Uma outra aplicação, por exemplo, quando a gente chega em um determinado nível do cálculo, lá no segundo ano do cálculo, é apresentada uma função desse tipo, mais ou menos, uma equação desse tipo, e o professor falou, olha que legal, vocês chegaram nesse estágio, agora vamos calcular o máximo de uma determinada equação. Calcule o máximo aqui dessa função em função de x e y. E a gente se pergunta, eu vou calcular o máximo de uma coisa que eu não entendi o mínimo? É muito abstrato. E quando nós conseguimos colocar isso num gráfico, a gente percebe que essa equação, ela é muito linda, ela tem cor, ela tem sentido, ela pode ter uma coisa, uma grandeza, a gente consegue ver as coisas. Por exemplo, essa equação que está ali em cima é uma equação tridimensional, a gente tem 3 dimensões dessa equação, nós temos um gráfico que ela tem um volume. E a derivada, as técnicas de derivação, ela ajuda a encontrar o ponto de máximo desse gráfico, que para problemas a gente quer saber o que é o máximo de tudo. O nosso máximo custo, o nosso máximo retorno, o nosso máximo lucro, a nossa máxima eficiência. Então, ela diz o que é o máximo, a derivada diz nesse pontinho azul qual é o ponto máximo. E além disso, ela diz, aqui ela projeta uma sombra, olha que abstração, uma sombra do gráfico projetada no eixo XY, aqui embaixo, que diz mais ou menos o que se chama de curva de nível. Ela mostra para a gente o que isso traz, qual é o reflexo dessa curva no plano XY. Essa vamos usar para quê? Vou dar um exemplo dessa curva de nível em um para-raio, por exemplo. Aplicada à vida, a gente pode calcular a altura de um para-raio e qual que é a área de proteção máxima desse para-raio. Quantas vidas ele pode salvar. Então, aqui é um tipo de aplicação. Então, sim, o cálculo ele pode ser lindo, ele pode ser aplicado em instrumentos de medição de velocidade da nossa corrida, da nossa bicicleta, ele pode ser usado aí. Ele pode ser usado em instrumentos médicos, em UTIs, em hospitais, para monitorar a taxa de oxigenação ou de vitalidade de uma pessoa. Ele é muito rico e ele pode também ser aplicado em taxa de sorriso, de gargalhadas, como um risômetro apresentado nesta última foto. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, Ed. Eu acho que eu não teria tanta resiliência para fazer esse cálculo, não, porque eu gosto de matemática, mas é função de primeiro e segundo grau. Muito bom, mas adorei as analogias aí também, parabéns. Então, gente, vamos dar um feedback para o Ed do discurso dele, pedir o Tiago para colocar aqui no chat para a gente, para avaliarmos também, darmos um feedback para o Ed. Vou pedir o Lucas para marcar 1 minuto a partir de agora. Pessoal, acabou de dar 1 minuto aqui. Obrigada, Lucas. Então, vou pedir só ao Lucas para nos falar aí o tempo do Ed e do Lorenzo nos discursos, para saber se eles estão elegíveis à votação dos melhores discursos preparados da noite. É com você, Lucas, passo a palavra. Olá, gente, tudo bem? Boa noite mais uma vez. Queria parabenizar o Ed e o Lorenzo, os dois estão aptos sim. O tempo do Lorenzo foi de 5 minutos e 16 segundos, e do Ed foi de 5 minutos e 56 segundos. Quero parabenizar os dois, porque é igual um semáforo de trânsito, o cronometrista, né? Chega no amarelo, tem pessoa que acelera o carro, tem pessoa que freia o carro, nunca sabe o que fazer. E vocês não. Estavam chegando no amarelo, chegou no verde, vocês continuaram na linha de vocês não aumentaram, nem diminuíram a velocidade das palavras. Então, parabéns a todos, estão todos aptos. Obrigada, Lucas, muito bom. Agora vamos para um momento tão esperado por alguns, temido por outros, momento do Table Topics. Vai ser o Tiago hoje que vai conduzir. É com você, Tiago, passo a palavra. O bom é que hoje não tem como eu fazer terrorismo com ninguém, todo mundo aqui já está calejado, já sabe como é que é. Mas para começar, eu vou convidar o Fábio. Topa, Fábio? Fazer um discurso de improviso? Só se for agora, Tiago. Boa. Então fala para mim, Fábio, um número de 1 a 8. 6. 6. Beleza. Como a palavra do dia hoje é resiliência, e essa reunião está sendo uma demonstração de resiliência, todos os temas que eu escolhi para o Table Topics têm a ver com isso. Como você escolheu o número 6, conta para a gente. Quando
tudo está dando errado no seu dia, como que você faz para recuperar a calma e seguir em frente? Você vai ter de 1 a 2 minutos, com mais 30 segundos de lambuja, e não esqueça da palavra do dia. Está com você. Tiago, muito obrigado. Muito obrigado pela provocação. Quem nunca passou por dias ruins? Dias chuvosos sempre vão acontecer. Eu tenho uma tática e uma técnica que eu utilizo. Há pouco tempo eu comecei a utilizá-la e ela tem dado muito certo. É a respiração 7, 4 e 3. Eu inspiro profundamente durante 7 segundos, depois faço uma segunda inspiração, na verdade é 7, 1, 4. Faço uma segunda inspiração de 1 segundo, mais rápida, só para inflar o que faltou, e eu solto vagarosamente o ar. Faço isso de 2 a 3 vezes. Todos aqueles pensamentos negativos que poluíam a minha mente, por uma questão de mágica, mas não é mágica, é ciência, eles saem. E acreditem ou não, quando a gente olha na janela, aquela nuvem chuvosa, ela vai embora. Portanto, meus amigos, a resiliência, ela está aqui dentro da nossa mente, pelo controle dos nossos pensamentos. Portanto, convido você a fazer essa reflexão e fazer essa inspiração. 7, 1, 3. Uma boa inspiração e uma boa resiliência para vocês. Você mandou muito bem, não perdeu o jeito não, hein? Dizem que é igual Legal. andar de bicicleta, né? Mais ou menos, Thiago, mais ou menos. Eu gosto do improviso. Muito bem, obrigado pela participação. Legal. Nayá, vamos lá, Nayá. Claro, vamos lá. Depois Gabriel, do você Fábio. é o próximo, segura aí. Sei não. A gente Nayá, tem- fala pra gente, com exceção do 6, o número de 1 a 8. 8. 8. Vamos lá. Nayá, eu sei que é uma pessoa bem resiliente. Nayá, complete e desenvolva. A minha resiliência se manifesta principalmente quando... Tá contigo. Muito bem, resiliência. Resiliência é uma palavra assim que você falou, né, que eu pareço uma pessoa resiliente, mas quando é que eu sou resiliente? É quando, principalmente, quando mexe com coisas que são muito apaixonantes para mim. Eu acredito, e Toastmaster, eu sou muito apaixonada, vocês sabem que eu sou muito apaixonada pelo Toastmaster. E aí que vem a minha resiliência. E eu acho que esse clube aqui é também uma baita resiliência, né? Porque a gente está aí correndo atrás e é muito necessário ter resiliência. Resiliência faz parte da minha vida, claro, todos os dias, e a gente tem que ter resiliência, porque se a gente não for resiliente, nossa, eu falei várias vezes a palavra agora, né? O que vai ser da gente? Mas é isso. A gente tem que continuar aqui muito resiliente para fechar esse clube, e espero que isso seja em breve, porque eu sou apaixonada, e por ser apaixonada, eu queria que vocês ficassem bem resilientes também em relação a isso. E eu não estou vendo o time. Obrigada, gente. De volta para vocês aí. Muita resiliência. Obrigado, Nayá. Vamos lá. Gabriel, está contigo agora. Fala um número para a gente, com exceção de 6 e 8. Número 7. 7. Gabriel, qual o fracasso mais importante da sua trajetória e por que ele te tornou mais forte? Conta para a gente. Você tem de 1 a 2 minutos. Palavra do dia, resiliente. Está contigo. Boa noite a todos. Existe uma relação muito próxima e muito forte entre a resiliência e o fracasso, aonde quando as coisas não dão errado, nós temos uma decisão de como que a gente pode olhar para isso e entender como que a gente vai se relacionar com isso. E é isso que realmente pode tornar essa situação, esse momento, algo onde a gente vai atravessar como um momento de resiliência ou então como uma derrota, né? Eu acho que são dois extremos, né? E nunca estamos de um lado ou de outro, mas para mim a
a experiência que eu tive, que foi o meu maior fracasso, teve muito relacionada, inclusive, à minha experiência com oratória, que foi relacionada à condução de um TEDx na cidade onde eu estudei, na cidade de Uberaba, e onde eu era responsável pela curadoria e um dos oradores desistiu de última hora. Então, foi um baita problema em relação a tudo que a gente tinha de divulgação e da forma como as coisas estavam planejadas para acontecer e como administrar isso, né, com sabedoria, e entendendo que a pressão ela é natural quando se trata de eventos ao vivo, né, onde expectativas haviam sido criadas, e a partir de uma experiência desgastante junto aos organizadores e tudo, eu tive essa oportunidade de realmente transformar esse fracasso em um aprendizado e seguir de uma forma resiliente, onde eu pude aprender mais sobre como conduzir projetos, né, e processos, entendendo que problemas acontecem e fracassos acontecem. Só não fracassa quem não tenta. Exatamente, Gabriel. Quem não tenta, não erra, e quem não erra é promovido. Ai, ai. Tá bom. Poli, contigo. Escolhe um número de 1 a 5. Número 1. Número 1. Conte uma situação que você precisou recomeçar do zero. E o que você aprendeu com isso? Resiliência, palavra do dia, de 1 a 2 minutos, está contigo. Bom, eu precisei ser muito resiliente e recomeçar quando, muito nova, eu acabei engravidando precocemente. Então, eu estava formando no ensino médio, tinha planos de fazer faculdade, e tive que recomeçar, tive que dar uma pausa nos estudos para criar o meu filho, segui sendo resiliente com o objetivo de educá-lo da melhor maneira, mas não parei minha vida. Consegui, através de apoio familiar, apoio para cuidar dele, e quando ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, eu comecei a fazer ciências contábeis, a faculdade de ciências contábeis. No início eu nem sabia o que era direito contabilidade, muita gente não sabe, né, porque não é tão divulgado, as pessoas acham que contabilidade é fazer imposto de renda, mas vai muito além, pode ter certeza. Então, me apaixonei pelo curso quando entendi o que era, tive bons professores, isso me ajudou também, me inspirou a seguir a carreira. Fui resiliente porque hoje, olha que legal, meu filho já está com 20 anos, ele trabalha até na mesma empresa que eu, é jovem aprendiz, e deu tudo certo, eu recomecei, não desisti, fui em frente, e estou aí para contar a história, e meu filho também. Obrigada, gente. Obrigado, Poli. Pai da história. Porque aqui a gente se inspira também, né, com os colegas. Lucas, vamos lá, Tarcísio, de 2 a 5. Alguém anota aí algum erro de português meu, por gentileza. Número 2. Fale um momento que você pensou em desistir, mas decidiu continuar. E por quê? Resiliência, 1 a 2 minutos, está contigo. Obrigado, Thiago. Excelente pergunta. Essa pergunta sua depende de uma grande resiliência da pessoa. E eu passei por incrível que pareça, eu passei por um momento desse, de ter que ter uma resiliência na minha vida e tomar uma decisão. O que foi? Igual eu falei, eu sou químico e trabalhei como químico no laboratório muitos anos. E, com o passar do tempo, eu comecei a ficar estressado com aquilo ali e não estava mais suportando, que era trabalho demais, muita cobrança, muita amostra chegando, muita acreditação de parâmetros, né? ISO 17021 era uma coisa, era outra, era auditoria. Então, eu resolvi começar a estudar e tentar um outro trabalho e também melhorar o meu salário. Comecei de um concurso e cheguei a atingir 40 concursos. No final das contas, eu já estava chutando a trave. Eu cheguei a passar nenhum, ficou faltando um ponto, no outro eu passei, mas era uma vaga só, fiquei nos 50, mas chegou uma hora que deu certo. E eu consegui passar num concurso, até já falei aqui, a nível federal,
E, graças a Deus, saí do laboratório, faço o que eu gosto hoje e, o melhor de tudo, dobrei o meu salário. Isso aí foi excelente, porque eu não chegava mais no final do mês no vermelho. Então, dessa forma, eu tive muita resiliência. Muito obrigado, Thiago. Devolvo a palavra. Muito bem, Tarcísio. Decisão difícil, né, cara? Você decidir mudar, assim, dar uma guinada e começar a estudar para concurso, o cara tem que ser bem resiliente mesmo, Não é ainda mais fácil, hoje em não, hein? dia. Nossa, Passei com tá a idade doido. já mais avançada. Parabéns. Lucas, para fechar, é você, cara. Você tem o 2. Não, desculpa. Você tem o 3, o 4 ou o 5? 3, 4, 5? Então, eu quero 3. 3. Isso. Qual foi o maior não que você já recebeu e acabou fortalecendo você? Olha, difícil essa, viu? De pensar. Já recebi vários nãos na minha vida e agradeço muito por esses nãos, porque esses nãos me fez ver que eu preciso de mim, que eu corro atrás, que eu faço minhas coisas, que eu não posso ficar contando sempre com os outros. Eu não vou falar o maior não que eu recebi na minha vida, desculpa, que eu não segui, mas eu vou falar os nãos que eu já recebi do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe sempre batalhando muito por mim, por meus irmãos, só que somos um total 4 filhos. E meu pai sempre trabalhou em marcenaria, sempre foi muito corrido. Então, sempre foi muitos nãos. Querer comprar um doce no final de semana, que eu queria comer um doce, era um não, porque a gente não tinha as condições, a gente não poderia trocar. Hoje, graças a Deus, e graças aos esforços dos meus pais, a resiliência dos meus pais por nunca desistirem, mudou a situação. Estamos melhorando de pouco em pouco. Somos mais velhos também, eu e meus irmãos. Então, não foi um não que o maior não da minha vida, foram vários. E a pessoa que eu sou hoje, a pessoa que me fez formar com esses nãos, de correr atrás e querer o meu e não depender deles, é por causa desses não. E é isso, gente. Muito obrigado. Passo a palavra para você de novo, Thiago. Aqui, anota seu tempo. 1:34. Você está apto. E eu fiquei sabendo que você ganhou um não também, bem grande, da Poliana. Quando ela te convidou para vir para o PH, você perguntou, eu posso declinar? Ela falou, não. Mas você está aqui com a gente hoje. Gente, era isso por hoje. Agradeço a todos que estão aqui, agradeço a resiliência que estão tendo nessa noite. Foi uma aventura no início. Espero que as meninas não tenham visto muita coisa lá. Mas estamos aí. Devolvo para você, Poli. Obrigada, Tiago. Adorei o tema. Então, agora vamos ao relatório do Lucas para saber se todo mundo que fez o discurso está apto à votação de melhores discursos de improviso da noite. Lucas, passo a palavra. Oi, gente. Boa noite. Mais uma vez, é a terceira vez que eu estou falando, terceira vez que eu falo boa noite. Mas estão todos aptos, sim. O Fábio fez seu discurso com 1 minuto e 31 segundos. A Nayá, com 1 minuto e 5 segundos. Nayá, eu peço perdão, foi um pouquinho a mais, só que eu bobei um pouquinho no tempo. Eu admito meu erro. Porque eu gosto tanto de você vai falando, que você vai falar com tanta calma, que eu fiquei vendo assim e eu esqueci de marcar o tempo. Mas eu anotei 1 minuto e 5 segundos. O Gabriel Brina foi com 1 minuto e 49 segundos. A Poli foi com 1 minuto e 22 segundos. Tarcísio foi com 1 minuto e 51 segundos. E eu que foi com 1 minuto e 34 segundos, seguindo o relatório do Thiago. E é isso, gente. Obrigada, Lucas. Então, agora, pessoal, vamos à votação do melhor discurso de improviso da noite. O Tiago vai colocar aqui no chat para a gente, para nós votarmos, esperar aqui, e aí depois disso o Lucas vai marcar para a gente 1 minuto para nós fazermos essa votação. Pronto, tá no chat. Pode marcar para a gente, Lucas. Deu 1 minuto, pessoal. Obrigada, Lucas. Então, agora vamos ao momento dos relatórios da noite. Começando, então, pelo relatório do gramaticista, Tarcísio. Ele vai ter 4 minutos para fazer o relatório dele. Passo a palavra, Tarcísio. Obrigado, Poli. Boa noite mais uma vez a todos. Começando pelos discursos do Lorenzo do Ediabad. O Lorenzo, com a eficiência
cognitivo. Teve uma hora que ele falou, em vez de ele falar eu estava, ele falou eu estava. No outro momento, ele falou o discurso como esse, ele estava se referindo ao discurso dele, então era o discurso como este, que era o dele. Agora, uma outra, foi só uma outra, mas uma outra passagem rapidinho que ele falou, eu estava, o que ela está propondo, o que ela está propondo, né, essa pessoa que estava se referindo. E ele usou a palavra. Tá de parabéns. Agora, Edir Abad, ele usou também esse discurso, né, se referindo ao outro, mas eu estava falando, referindo ao discurso dele. Então, é esse discurso. E teve uma hora que ele falou também, pode encontrar. O Edir Abad esqueceu de usar a palavra do dia. E foi só isso também. Agora vamos ao Tabletops. O Fábio Florenci, ele usou muito bem o português, eu não consegui pegar nada do Fábio. Fábio é muito bom, viu? E usou a palavra do dia também, então de parabéns, Fábio. A Nayá, não consegui pegar nada dela, a Nayá usou a palavra do dia repetidas vezes, né, Nayá? Gabriel, ele usou a palavra também. E teve uma hora, isso aí é uma quase que normal também, ele usou para mim. Para mim é uma forma informal de se falar, para mim, que é uma forma formal. Foi só isso que eu peguei do Gabriel. Ele usou a palavra, Polly usou a palavra, e teve uma hora que falou, eu estava, né, claro. E uma outra hora ela falou, ela queria dizer, eu estou aí, ela falou, eu estou aí. Não, eu estou. Lucas usou a palavra e, nossa, na hora que eu escrevo as coisas, ninguém entende o que eu escrevi. O Lucas que comprar. Ah, agora deu para ver aqui. Ela quase que comprar, ele queria dizer. Ele falou que comprar. Eu esqueci qual era o contexto que ele usou, mas o certo seria que comprar. Ele pôs que comprar. Então, dessa forma, foi isso o que eu peguei na minha pobreza de português. Eu não sou um expert em português, então eu dou a palavra para você. Polly, muito obrigado. Obrigada, Tarcísio. E o seu relatório, contei aqui que você usou a palavra do dia 3 vezes. Parabéns. Então, agora vamos ao relatório da Accounter Nayá Lima. Ela vai ter 3 minutos para fazer a avaliação. Passo a palavra, Nayá. Boa noite. É bem difícil, gente, a gente se controlar em relação às muletas. Vou tentar dar aqui um relatório bem certinho, mas caso não dê tempo, eu prometo que eu mando para todo mundo que eu avaliei, tá bom? Então, vamos começar com o Lorenzo. Lorenzo, parabéns. As muletas identificadas na sua apresentação foi principalmente o né. Né é uma palavra que a gente gosta de usar, né? Porque a gente sempre está pedindo aprovação, não é? Então, eu ouvi 8 vezes o não é, o né. Então, 3 vezes, bom 2 vezes. E eu queria te chamar a atenção em relação ao eu acredito, que pode parecer que não é uma muleta, mas é uma muleta, porque você fica repetindo muitas vezes, e fica parecendo que você quer acreditar. Eu acredito, né? Colocar. Então, assim, a minha dica fica, tenta mudar o eu acredito com outras palavras da próxima vez, mas como foi sua primeira vez, foi muito, muito bom, tá bom? E aí a gente tem o do Ed. Ed, as muletas que eu identifiquei para você, principalmente porque eu não gosto muito de matemática, mas eu gostei muito do discurso, foi a palavra pessoal. Você usou a palavra pessoal 9 vezes. E, claro, por ser de matemática, você usou, por exemplo, 6 vezes. Agente, você usou 12 vezes. E seria bom para um próximo discurso você avaliar esse agente pode deixar um pouquinho informal, né? Então, para a próxima vez, você abordar de outra maneira o agente. E aí a gente tem o Fábio. Fábio, parabéns, eu gostei muito de você ter falado sobre respiração. Eu acho que quando a gente fala sobre muleta, respiração é muito importante também. A gente sempre fala para respirar, gostei muito da sua dica. Eu não consegui ver nenhuma muleta, parabéns. Eu vou deixar para o futuro, depois eu dou uma olhada para ver como é que foi o vídeo, né? Quando
o Tiago colocar aí mais para frente em relação a isso. Gabriel, estou tentando ver aqui as minhas. O Gabriel também foi muito bem, sem problema. Polly, como você até é Toastmaster do dia também, a gente fica até te ouvindo mais um pouquinho, já vou dar um retorno em relação a isso. A gente acaba tendo um ES, né? Um né. Você sempre coloca um porque você está pensando. Então, assim, eu acho que com o tempo você vai melhorar em relação a isso, porque não dá para controlar. Eu, até hoje, sou uma pessoa que eu ainda luto muito com esses ES e NES, tá? Tarcísio, os ES e os NES também de sempre. Depois eu dou para vocês certinho. E o Lucas, para fechar no finalzinho, ele usou e o I umas 2, 3 vezes. Gente, muito obrigada. Respirem e não tem outra maneira. É só praticando, vindo aqui no Toastmaster toda quinta-feira para a gente melhorar. E volto para você, Polly. Muito obrigada, Nayá. Excelente. Então, vou passar aqui agora, gente, o momento dos avaliadores dos discursos. Era para ter sido antes, mas eu acabei pulando, mas vamos lá. Então, vou passar aqui para o Gabriel Brina. Ele vai fazer o análise do discurso do Lorenzo, que teve o título de eficiência cognitiva. E o Gabriel vai ter de 2 a 3 minutos para fazer a avaliação dele. Passo a palavra, Gabriel. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer Lorenzo por trazer esse tema que é tão relevante, né, especialmente nos dias de hoje, em que nós vemos mais e mais as pessoas tomadas, né, por essa preguiça cognitiva, né, o uso excessivo de celular, consumo raso de informação, né, e como que isso deixa nosso cérebro menos presente, né, menos atento diante das ideias mais profundas, né. Eu considerei um discurso muito bem construído, com uma mensagem clara, bem conectada com o propósito do nosso clube, do Toastmasters também. Considerei sua abertura muito envolvente. Você começou se apresentando, né, contando do estado que você nasceu, sua formação, trouxe esse detalhe do seu aniversário, né, esse toque pessoal, bem-humorado, criou uma empatia, né, nos aproximou de você. Não falei a gente, nos aproximou de você. A sua ideia central ela foi bem clara, né? Acho que você trabalhou ela bem, né? De onde que surgiu esse conceito da preguiça cognitiva, da conversa, né, com uma pessoa da sua empresa, né? E ficou muito claro a sua mensagem. Se a gente não exercita o cérebro, né, se a gente não exige muito de nós, a gente vai perdendo essa resiliência mental, né? Você teve a oportunidade de conectar com o Toastmasters com a palavra do dia, relacionou o tema com o propósito do clube, né, com o que nós trabalhamos aqui. Teve um momento interessante em que você viu o sinal verde e disse, né, que ia ser resiliente para poder manter a linha de raciocínio e um uso bem natural da palavra do dia, trazendo consciência para o seu próprio discurso. O que eu trago para você, que sugestão de melhoria, é testar para os próximos discursos, talvez uma sinalização de qual que vai ser a estrutura que você vai seguir, alguma coisa como quero falar de 3 pontos, o que é a preguiça cognitiva, por que isso é um problema e o que a gente pode fazer a respeito, né? Isso ajudaria o grupo a acompanhar um pouco mais cada etapa, né, do seu raciocínio. E uma segunda sugestão é de trazer uma chamada para ação mais concreta, né? Então, você mesmo disse que é algo que você tem elaborado, que você não tem uma resposta concreta, né, uma resposta pronta, mas você poderia terminar dando alguma sugestão de ações que as pessoas poderiam fazer para poder combater, né, essa preguiça cognitiva. Muito obrigado mais uma vez pelo seu discurso, eu aproveitei bastante. Obrigada, Gabriel. Agora vamos para o segundo avaliador, Tiago Gavilanes. Ele vai avaliar o discurso do Edmilson com o tema que foi o cálculo além da complexidade. E o Tiago vai ter de 2 a 3 minutos para fazer a avaliação dele. Passo a palavra, Tiago. Obrigado, Polly.
Primeiro, falar que o Ed me lembrou das minhas aulas de cálculo, e era mais ou menos do jeito que ele falou mesmo. O professor falava meia dúzia de palavras, falou: tem uma lista de exercício lá na Xerox, e semana que vem tem prova. Imagina, aula de cálculo. Tá doido. Bom, o Ed, ele está na segunda trilha dele, que é a trilha Humor Envolvente. É uma trilha que eu já pensei em fazer, quem sabe essa vai ser minha terceira trilha. É um projeto nível 1, avaliação e feedback 2. Esse projeto, avaliação e feedback 2, todo mundo passa por ele. Gente, só um minutinho que eu tenho que pôr meu cachorro no chão. Ele pede para subir e depois pede para descer. Todo mundo passa por ele, e esse projeto você tem 2 discursos, avaliação e feedback 1, onde você recebe um feedback que tem que ser aplicado já no próximo discurso, com a avaliação e feedback 2, e para fechar o projeto, você tem que fazer uma avaliação de um membro. Esse é o projeto que fecha o nível 1. Então, o Ed praticamente já fechou o nível 1, porque a avaliação ele já fez, então já está lá. Bom, pera aí, Lucas. Não acelera não, calma aí. E o desafio dele era apresentar um assunto complexo com leveza. Objetivo atingido com sucesso. Você conseguiu fazer isso. E você colocou que o ponto do feedback anterior foi acertar o timing da piada. Bom, ao meu ver, essa é a opinião minha, Thiago, um discurso com humor, não é nem um discurso de humor, um discurso com humor, não precisa ter uma marcação clara de uma piada. Você não precisa interromper o que você está falando e contar uma piada. Você pode ir colocando pitadas de humor ao longo do discurso. E isso você fez muito bem. Foi no decorrer do seu discurso, você foi soltando uma coisa, outra, que deixou o discurso leve e deixou com cara de humorístico. Então, para mim, também cumpriu. O que eu achei que você mandou muito bem? Você iniciou de forma excepcional, você trouxe todo mundo, você deu sorte que todo mundo aqui gosta de matemática, porque geralmente a gente faz uma pergunta, um ou outro levanta a mão, né? Quando levanta a mão, aqui todo mundo levantou a mão, então você conectou fácil com o público, e você trouxe o humor. Para mim, realmente ficou muito legal, foi muito bem executado. Talvez você queira trabalhar, por ser com a intenção de trazer humor, eu acho que a variação vocal pode ajudar muito, tanto no ritmo e, às vezes, no tom também. Por exemplo, quando você foi falar do professor de cálculo, você podia, tipo, você acredita que é aquele cara, entendeu? Você dá uma acelerada e depois, num outro momento, você desacelerar um pouco. Acho que isso pode ajudar. Acho que é uma coisa que você pode tentar trabalhar. E como desafio que eu deixo para você, eu não sei como são os projetos dessa trilha, mas é tentar trazer um discurso totalmente humorístico, contando várias piadas, emendando o caso. Eu acho que ficaria legal. E o dia que você for fazer, você me convida, que eu quero assistir. Parabéns, Poli, devolvo para você. Muito bom, obrigada, Tiago. Agora, vamos passar ao relatório do cronometrista. Lucas, é com você. E, gente, pela quarta vez, boa noite. São todos aptos. O Gabriel fez 2 minutos e 55 segundos, e o Thiago, ele passa um pouquinho, mas ainda está naquela regra dos 30 segundos, ficou com 3 minutos e 24 segundos. Peço desculpa, Thiago, eu coloquei o vídeo no meio do discurso dele, e mesmo assim ele foi resiliente de não aumentar a voz, acelerar. E é isso, gente. Muito bom, obrigada, Lucas. Então, agora, vamos à votação dos oradores e avaliadores. Então, o Tiago vai colocar para a gente aqui no chat o link para votarmos no melhor orador da noite. Vou pedir o Lucas para marcar para a gente 1 minuto para votarmos. Deu 1 minuto já, viu, pessoal? Muito obrigada, Lucas. Então, hoje a gente não tem oficialmente um avaliador geral da reunião. Porém, a gente tem aqui o Fábio, né, que já é um membro experiente aí do clube anterior. Gostaria de convidá-lo a dizer o que achou da reunião, compartilhar com a gente o que ele achou, no geral, da reunião. Passa a palavra, Fábio. Está no mudo, Fábio. Obrigado, Lucas. Tinha colocado no mudo, acontece. Então, obrigado, Poli. Primeiro, parabéns
pelo trabalho de vocês e pela resiliência, né? Eu sei muito bem, né, sentir na pele a dificuldade que é a abertura de um clube. Então, contem comigo se eu puder ajudar de alguma forma e, quem sabe, eu faço até parte do clube. Mas, indo ao papel de avaliador geral, eu até fiz algumas anotações, né, por mania, né, e aí eu vou compartilhar. Você, Poli, como Toastmaster do dia, parabéns pela apresentação. Ao apresentar uma sugestão, né, você tem leveza na apresentação e trouxe um clima amistoso, né? Então, se tivesse algum convidado, e eu sou um convidado, é a primeira vez que eu participo, eu me senti muito à vontade. Isso é muito importante do Toastmaster do dia. A dica, a sugestão para a próxima, ao apresentar os oradores, você sempre apresenta o nome dele, o projeto que ele vai desempenhar e o título. Então, como sugestão, antes da reunião, já peça para eles passarem para você no Zap, para você ter anotado para qualquer pessoa, para qualquer Toastmaster do dia. Essa é de praxe do papel do Toastmaster. É ele que faz a apresentação. Mas muito legal você convidar os membros que farão o papel de cronometrista, accounter, para explicar para os convidados qual é o objetivo e qual é o papel de cada função e a importância de cada uma delas. Passando para o primeiro bloco dos oradores, Lorenzo, parabéns pelo discurso. Gostei muito do seu discurso e quando a gente traz dicas pessoais e comentários pessoais da nossa vida, isso traz uma conexão muito grande. A sugestão, como o feedback foi dado para você, inicia o discurso com uma pergunta provocativa. O Ed fez muito bem isso. Então, a minha sugestão para o seu próximo discurso, você inicia com uma pergunta provocativa para atrair a atenção do público e depois você se apresenta com o seu nome. Nunca faça, para quem não me conhece, meu nome é. E para quem te conhece, seu nome é diferente? Seu nome sempre vai ser o mesmo. Entendeu? Utilize o meio de discurso para apresentar alguns pontos principais e finalize com o que a gente chama de CTA, Call to Action, que o Thiago deu essa dica com feedback. Alguma pergunta provocativa, alguma coisa para provocar a gente a ficar pensando naquele discurso, no seu discurso. Segundo orador, Ed, parabéns também pelo seu discurso. Você iniciou muito bem com uma pergunta provocativa, interagindo com o público depois, perguntando quem gosta de matemática. Isso cria uma conexão muito grande e atrai a nossa atenção. Você desenvolveu muito bem o tema e como desafio, assim como o Thiago falou para você, eu sugeriria, tanto para você quanto para o Lorenzo, utilizar variação vocal. Então, se a gente... Aquele discurso monótono, que é numa variação, ele fica cansativo. Mais de 5 a 10 minutos, nos projetos mais futuros, vocês vão ficar de 10 a 15 minutos falando, isso pode ficar cansativo. Então, a sugestão é, em alguns pontos principais, você eleva um pouco a voz e você diminui um pouco o volume e até a velocidade. E usa também, como a Nayá falou, as pausas. São muito importantes. No segundo bloco, Table Topics. Parabéns, Thiago. As perguntas provocativas é a parte que eu mais gosto, eu acho muito legal, porque tira a gente da zona de conforto. E é para isso que a gente está aqui, para sair da zona de conforto. Eu fui o primeiro, sem muitos comentários ali de mim, mas a Nayá, não se preocupe com o horário. Você ficou muito preocupada com o horário e você não deixou as palavras fluírem. Então, deixa as palavras fluírem e vai seguindo o caminho, vai o flow, né? O discurso é o flow, você vai seguindo. Você ficou muito presa ao horário, esperando a corzinha verde para sair fora. Não se preocupe com o tempo. Gabriel, conseguiu fluir muito bem o assunto. Dica de melhoria, olhar para a câmera, né? Você não olhou muito para a câmera, tenta olhar para a câmera, para criar um pouco mais de conexão. Poliana falou fluentemente, inspirou todos com a sua história de resiliência. Parabéns pela história. Tarcísio, meu grande amigo, velho guerreiro, né? Parabéns pelo discurso brilhante e sempre uma história de resiliência. Eu conheço a sua história, muito legal. E parabéns, você evoluiu bastante, viu, meu amigo? Parou de gaguejar e conseguiu fazer variação vocal. O Lucas, eu não tenho observação, eu acho que eu não anotei nada, não lembro, então, mas parabéns pelo discurso, fluiu muito bem, foi muito leve. Tarcísio, gramático, sempre muito pragmático, detalhista, agregando muito ao uso da gramática por todos os participantes. A Counter, Nayá, muito legal para os oradores, você pontuou muito bem o papel
das cacofonias e dessas pausas que a gente faz, as muletas. E no caso do Ed, achei muito interessante que você indicou palavras, e não essas palavras padrões. Você percebeu que ele repetiu várias vezes uma palavra normal, que a gente fala que normalmente não é uma muleta, mas ele usou bastante. Eu não anotei qual foi essa palavra, mas parabéns, eu achei interessante essa sua observação. Os avaliadores de discurso, Gabriel, avaliando o Lorenzo, parabéns, excelente avaliação, conseguiu utilizar muito bem as ferramentas preconizadas pelo Toastmasters, começou elogiando a importância do título, achei muito legal, apresentou sugestões de melhoria, que é o que o Toastmasters preconiza, que é o feedback sanduíche. Começa com positivo, dicas a melhorar, e um call to action, uma coisa para a próxima, né? Um desafio para o próximo discurso. Como sugestão de melhoria, Gabriel, você comentar o objetivo e desafio do projeto. O Thiago fez isso. Então, quando você for avaliar um orador, você fala, esse orador, no caso o Lorenzo, o objetivo do Lorenzo para esse discurso era isso, isso, isso. Ele atingiu, ele não atingiu, ele poderia melhorar ou não. Né? Eu acho que é interessante, é o papel do avaliador. Tiago, parabéns pela avaliação. Você usou também a técnica do sanduíche. Achei legal, porque você destacou os pontos positivos, abordou o desafio e o objetivo do projeto, e também trouxe sugestão de melhoria, apontando a variação vocal e detalhes importantes do discurso. No mais é isso, pessoal. Parabéns. E passo a palavra novamente para a Poliana. Nossa, muito obrigada, Fábio. Que avaliação completa! Muito obrigada. Por isso que é bom, tá vendo? Eu espero muito que você volte para o Clube de BH. Nossa, gostei bastante, viu? Parabéns. Obrigado, Poli. Obrigado. Vai ser um prazer. Sempre que eu puder, mesmo não fazendo parte do clube, se vocês assim deixarem, eu faço questão de participar das reuniões. Também, claro. Assim como a Nayá, sou um apaixonado pelo Toastmasters. Thiago, Fábio, você não está em BH, não? Está em São Paulo? Você falou? Não, cara, eu estou em BH. Ah, tá. É porque, você sabe, né, Tarcísio, o pessoal, eu sou carioca, pessoal, tem 20 anos que eu estou em BH, mas o meu sotaque me denigre, né? Não tem jeito, né? Então, eu ainda arrasto R, né? Eu falo um pouquinho né, nó, nu, mas não falo trem. Eu não peguei o trem, não, mas, enfim. Estou por aqui, moro no bairro Castelo. Quem tiver vizinho aqui, vai ser um prazer tomar um café. É mais ou menos perto, eu moro no Santa Mônica, é na região aí, né? Ah, legal. Eu adoro Castelo, tem muito restaurante, barzinho legal. Tem. Mas ok, fique convidado, sinta-se convidado para todas as reuniões que quiser participar, até de outros clubes também, né? Então, gente, vamos aos vencedores da noite. Eu não estou aqui com os slides, mas eu vou falar para vocês que o Thiago compartilhou aqui comigo o resultado aí do Forms. E aí, vamos agora ao o vencedor do melhor discurso de avaliação. Então, bora lá, vamos ver quem foi o vencedor do melhor discurso de avaliação. E rufem os tambores. Vamos ver. Thiago Gavilanes, parabéns. Legal, parabéns. Melhor discurso de avaliação. Então, agora vamos ao melhor discurso de improviso. Que rufem os tambores. Vamos lá. Na verdade, houve um empate, né? Então, Lucas e eu com o melhor discurso de improviso. Parabéns para nós! Parabéns para nós. Parabéns, Lucas. E agora é o melhor discurso preparado. Que rufem os tambores. Lorenzo, muito bom. Eu votei em você, Lorenzo. Parabéns, viu? Gostei muito do seu discurso. Obrigado, pessoal. Então, agora, vamos tirar uma fotinha aqui para deixar registrado. Alguém bate aí para a gente? Lucas, faz o print? Faço sim, tranquilo. Tirar aqui, peraí. É sempre uma luta. Todo preparado, sorri todo mundo. E demorou, mas foi. Eu acho. Pode respirar? Peraí. Pode respirar agora. Aí, foi. Tá bonitinho. Obrigada. Então, gente, quero agradecer. Olha, lembrar o pessoal, semana que vem tem reunião de novo. Como nós adiamos essa para o dia 27, então ficaram 2 reuniões seguidas. Já vou jogar a agenda lá no nosso grupo. Já podem pegar funções.
Isso aí. Coisa boa. É coisa muito boa. É maravilha, ó. Uma reunião atrás da outra. Adoro. Bom, gente, então quero agradecer a todos. Mais uma reunião maravilhosa. Como eu gosto de falar, a reunião é de todos nós e somos nós que fazemos. Então, muito obrigada pela participação de todo mundo. Que continue assim, sempre evoluindo. Muito obrigada, gente. Boa Agradecer noite. muito o Fábio também de ter Obrigado, participado Poli, hoje, viu, obrigado, Fábio? Foi um pessoal. prazer essa Foi a participação sensacional. hoje, Fábio. E obrigado, Tarcísio, também por convidar o Fábio, né? Passar o contato dele. Legal, foi um Com prazer. certeza.